Se o amor vence o pecado, quanto mais a morte. Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi uma das primeiras a experimentar essa graça de sentir o mesmo amor que Jesus sempre teve por ela. Maria Madalena, por causa de toda a humanidade dela, ofuscada pelo pecado, não foi capaz de reconhecer o ressuscitado. Mas aquela voz que um dia falou: mulher, teus pecados estão perdoados, abriu os sentidos de Maria e reconheceu a voz do seu Senhor. Quando Jesus marca a vida de uma pessoa, Ele marca para sempre, nunca mais é apagado. Mesmo que a pessoa vá para longe, nunca mais queira voltar, mas no fundo, a voz, a força de Jesus fica naquela alma e nunca mais a pessoa será a mesma. Mesmo que ela escolha um caminho de pecado, talvez, mas dentro está marcado pelo Senhor. Porque quando Jesus marca com o seu amor, quando temos o encontro com o ressuscitado, nunca mais seremos o mesmo. Podemos negar, podemos dizer que é mentira, que não existe Deus, que eu estou escolhendo outra coisa, mas Deus marca as nossas vidas para nunca mais sermos o mesmo. Você foi marcado pelo Senhor e justamente você está aqui. Você teve a experiência com o ressuscitado e por isso você está aqui. O mundo não está nas trevas porque o ressuscitado está no nosso meio. Porque é Ele que marca as nossas vidas, é Ele que marca o nosso coração. Sabendo que o ressuscitado, essa marca de Jesus ter ressuscitado é um fato histórico, ultrapassa a história e a história não vai conseguir alcançar. É ou não é um fato histórico? Desde que nós nascemos, bem antes também, todos sabem que Jesus existe e que Jesus ressuscitou. Senão a história seria totalmente diferente. E é tão marcante a presença de Jesus na história que nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo. No meio pagão também diz antes de Cristo e depois de Cristo. Marca a história. Ninguém pode negar, ninguém pode tirar Jesus do mundo, Jesus da história. Muitos corações, muitas negações que existem por aí, vai dizer o contrário. Muitas seitas, muitas criações humanas, vai dizer o contrário. Mas antes desse povo, Jesus sempre existiu e sempre vai existir. Antes de um ateu dizer que Deus não existe, Ele sempre existiu. Antes de se inventar uma tal de reencarnação, a ressurreição já existia. O homem cria algo para negar a Deus, mas não consegue. Nunca vai conseguir. Porque a ressurreição é mais forte do que todos nós. A ressurreição é mais forte do que qualquer criação humana. Nós que vivemos com o Senhor, buscamos o Senhor e buscamos a evangelização e a evangelizar.
nós somos bem conscientes que as vidas são transformadas por causa do poder do ressuscitado. Quantas pessoas que estão em um estado de pecado, de morte, de depressão, de doença, e são tocados pela vida, pelo vivente que é Jesus Cristo. Somente Jesus, para tirar de um estado de morte e dar a vida, só Ele é capaz disso. Eu quero ver Buda fazer isso e outras mais. Não consegue, porque Jesus Cristo é Senhor deles também. A criatura não pode ser maior do que o Senhor. E não vai conseguir ser, porque é só criatura. Uma criatura que Deus ainda constitui na dignidade de filhos adotivos. Tudo que temos pertence ao Senhor. Não sei porque o homem tenta querer ser mais do que Deus. Nunca vai conseguir. Sempre na quebra de braço, Deus sempre vai ganhar. Deus sempre vai ganhar. Ficamos muitas vezes nessa luta de dizer: Deus não existe, Deus não está nem aí para o mundo. Mas é somente abrir os olhos e perceber. Tira Deus do mundo, o que é que vai ficar? Um monte de ser humano mortos, sem vida, simplesmente na dimensão de entregue ao pecado. Mas Deus faz questão de não só deixar que o homem tome consciência de voltar-se para Ele. Deus vai ao encontro do homem e dá-se a conhecer. Foi o que aconteceu com Maria Madalena. Ela viu Jesus e confundiu com o jardineiro. Jesus não esperou Maria conhecê-lo, mas Jesus se deu a conhecer. Maria abriu os olhos. Paulo, José, você precisa abrir os olhos para o Senhor. Todos nós somos marcados por essa experiência de eu vi o Senhor. Quem é que não viu o Senhor que está aqui? Todos nós. Todos nós. Não só no sentido do olhar físico, porque não vamos conseguir mesmo, porque somos limitados. Mas a nossa vida, ela diz que um dia vimos o Senhor. Um dia encontramos com este Senhor. Quanto mais vamos deixando que o Senhor toque na nossa vida, mais vamos conhecendo. Deixemos que o Senhor se revele a nós. Deixemos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor sente à mesa conosco. E essa semana vai continuar a questão das aparições de Jesus ressuscitado. Vai mostrar que Ele entrou, falou, sentou à mesa. Tudo isso para dizer que a ressurreição, Deus não se afasta do homem. Deus se torna mais próximo ainda. Todos os dias, Deus é capaz de sentar com você à mesa para tocar no seu coração a partir o pão.
todos os dias, na Santa Missa, Deus parte o pão e se dá inteiramente para você. O ressuscitado tocou e te encontrou. Somente Jesus ressuscitado foi capaz de encontrar Paulo ou Saulo. Paulo não só ficou no Saulo, mas transformou-se em Paulo. Um judeu consciente dos seus princípios. São Paulo não era um pervertido. São Paulo era consciente da sua doutrina, da sua vida. Somente o Senhor, para romper o judaísmo dentro do coração de Paulo, e Saulo se transformar em Paulo. Eu vi uma luz e uma voz dizendo que: Saulo, por que me persegues? E Saulo, daquele momento em diante, mudou a sua vida para nunca mais voltar atrás. Saulo não teve a experiência que Pedro teve, que Maria Madalena teve, de poder tocar no Senhor, de comer com Ele pessoalmente. Mas o ressuscitado tem a mesma força e deu a graça de Paulo, tem a mesma experiência daqueles que tiveram no início. Você teve a experiência dos inícios. Porque Deus é o mesmo. O ressuscitado é o mesmo. A minha experiência é mais fraca do que a de fulano de tal, né? A experiência com Deus, ela é única, não se repete. A minha experiência com Deus, com o ressuscitado, não vai caber na vida de nenhum de vocês. E ninguém pode julgar a minha experiência com Deus, porque ela é única, é minha. Ninguém vai tirar isso de mim. A experiência com Deus é única, é sua. Por isso que você precisa amar o seu encontro pessoal com o ressuscitado, porque é único. Ah, mas fulano sentiu isso, fulano sentiu aquilo, chorou, plantou bananeira, sei lá das contas, né? Mas eu estava sentado no meu canto, de repente o Senhor, é sua. E mesmo que você fale para os outros não vão entender. Porque é única. A experiência com o ressuscitado, nem nós somos capazes de medir. Não somos capazes de dizer. Porque Deus, quando entra em uma vida e transforma, o ser humano não é capaz de abarcar tudo o que Deus realiza. Só podemos dizer: a vida pulsa em mim, e eu não sei dizer como que isso acontece. A alegria brota do meu coração, e eu não sei por que isso acontece. Uma pessoa está doente na cama, em fase terminal, de repente ressuscita, porque encontrou ressuscitado. E ninguém sabe o porquê, nem os médicos vão saber. Vão ver o exame, vão ver isso, vão ver aquilo, e não vai conseguir abarcar, porque a experiência do ressuscitado ultrapassa a história, ultrapassa o ser humano, ultrapassa os sentidos.
Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, serão histórias diferentes, serão experiências diferentes. E até na nossa oração, a experiência cotidiana com o Senhor é diferente. Porque o ressuscitado marca as nossas vidas de maneira única.